sobre a doença que a gente estava falando. Então, a doença, vamos pegar do ponto que a gente estava. Será que você lembra, né? Eu tinha explicado o início da doença, o diagnóstico. O diagnóstico é uma doença ultra rara. Nós temos 15 mil pacientes no Brasil. Então, imagina, a demanda, né? A oferta e demanda aí é muito, muito difícil. E como o Luiz falou, é uma doença que demanda realmente o cuidado por pelo menos 8 profissionais. O paciente ele precisa de um tratamento multidisciplinar, que é composto por fisioterapeuta, respiratório, fisioterapeuta motor, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista. E ninguém tem noção disso. E ninguém sabe, ninguém conhece. Desculpa falar, sou totalmente ignorante nesse... Eu vou te dar um dado, vou te contar um fato que é impressionante. Minha filha está no 5º ano de medicina. E eu perguntei para ela, vocês têm alguma aula, algum momento vocês discutem sobre ela? Ela falou, pai, não. Sei nem que é isso. Porque é uma doença rara, ainda sem cura. Então, e aí é o propósito das associações, tanto da Abrela como da Procura, orientar os hospitais e os profissionais. E existem só essas 2 associações ou tem mais pelo Brasil? As 2 associações são as associações mães, né? E nos estados, em alguns estados, existem as regionais, né? Então, nós temos no Espírito Santo, temos no Rio de Janeiro, temos em Santa Catarina. Pessoas espalhadas no Brasil todo. No Brasil todo. E temos também o IPG, que é o Instituto Paulo Gontijo, que também é uma outra associação, que a associação mãe, né? Que são essas maiores, que cuida também dos pacientes. E as 2 trabalham juntas. Trabalhamos juntas, sim. As 3, né? Até a Procura tem um representante por estado. No Brasil. E, fora, aqui em São Paulo, por exemplo, né? Tem em grandes centros, né? Então tem Ribeirão Preto, por exemplo, né? Mais para o interior. Então também tem isso. Porque o que acontece? Ralph, é muito triste... porque o que a gente observa, a realidade que meu irmão tem, a realidade que o Fábio tinha, graças a Deus, ela não infelizmente, ela não é a realidade do Brasil. Então, quem se ajuda, quem orienta a paciente, quem orienta a familiar é outro familiar, é outro paciente. Eu faço parte de diversos grupos, né, em WhatsApp, em Facebook, e é normal chegar uma solicitação. Eu estou na emergência com a minha mãe, saturação dela é tanto, como eu parametrizo o BIPAP, por exemplo. Por quê? Porque não tem um profissional que sabe parametrizar. Você estava falando isso antes, né? Quer ver? Eu vou te contar um caso super interessante que aconteceu essa semana. Nós convidamos vários motociclistas para ir. E tinha um grupo de clássicas lá, né? Sim. Lá, não sei se você chegou a... Você estava no evento? Tava. A gente, aliás, te procuraram muito para me apresentar e não te acharam. Porque eu tava correndo para organizar a coisa. E tinha um grupo de clássicas e um deles me mandou uma mensagem depois. Ele falou, você não sabe a coincidência. A prima da minha esposa, o marido dela tá com ela e ela não sabe o que fazer. E eu falei, é por isso que nós fazemos o evento, para dar acesso à informação também. Então aí eu já indiquei para falar tanto com a Abrela como com a Procura e dar toda a orientação para ela. Pra você ter uma ideia, o Facebook tem 17 mil membros e o Instagram tem 23 mil. Eu vi. No Instagram eu vi. Para quê? Para gerar informação. Então você pega casos de outros países, você pega casos de outros estados do Brasil, como lidar com a situação.